O problema de que trata este vídeo é a estimação conjunta de estados e parâmetros, e faremos isso no contexto do filtro de Kalman. Como veremos em breve, o filtro de Kalman necessário para este caso é o filtro de Kalman estendido. Mas eu vou começar com essa primeira imagem, revendo alguns aspectos básicos do filtro de Kalman, que são tratados em 4 vídeos, estão indicados aqui. Então eu sugiro que vocês comecem pelo desenvolvimento do filtro de Kalman, que aparece nesses 4 vídeos. Bom, o filtro de Kalman é este algoritmo que aparece indicado aqui. E o algoritmo, nesse caso aqui composto de 5 equações, está dividido em 2 partes. As primeiras 2 equações é a parte da propagação, em que tomamos o vetor de estado e a entrada e propagamos um passo adiante. E depois, as outras 3 equações, o que fazem é, dado uma medição, eles fazem um ajuste, uma assimilação dessa informação, uma correção. Alguns utilizam o termo correção e fazem uma pequena correção ao estado anteriormente estimado. Então, isso está indicado pelos símbolos menos e mais. As grandezas com menos são grandezas a priori, ou seja, estimadas antes da chegada da informação. E as grandezas com mais são as grandezas a posteriori do uso da informação. Então, aqui temos o estado a priori com essa respectiva matriz de covariância, o estado estimado a posteriori com a respectiva matriz de covariância. Assume-se que o sistema pode ser descrito por essas equações lineares. Então, imaginamos que o vetor de estado x de k é propagado por uma matriz que, no exemplo, será uma matriz constante, mas o algoritmo permite uma matriz que varia com o tempo. Nós propagaremos utilizando uma matriz constante com a influência das entradas e com ruído. Então, o WK é variável aleatória, que fica aqui como ruído ou incerteza associada às equações de estado. E a saída é um mapeamento linear dos estados, com também um determinado ruído, indicado pela variável aleatória V. No caso da equação de cima, essa matriz Y diz como é que o W se distribui nas equações. Nós vamos pegar o caso mais simples, mais imediato, é que cada equação tem a sua variável aleatória, ou seja, o Y, em nosso caso, será uma identidade. E na equação de baixo, simplesmente temos essa realidade explícita aqui. Então, a identidade está implícita nessa equação. Aqui temos que a matriz de covariância dessas variáveis aleatórias chamamos de Q, a matriz de covariância dessas variáveis aleatórias da equação de ruído de saída chamamos de R, e essa expressão nos lembra que essas duas variáveis, esses 2 vetores aleatórios não podem ser correlacionados entre si. Então, indicando aqui o zero. Então, basicamente, são elementos não correlacionados. Então, esse é o nosso pano de fundo e vamos trabalhar em cima disso nas próximas imagens. Então, já vou direto para o exemplo. Acho que é mais fácil a gente discutir isso com base no exemplo. Então, as matrizes utilizadas aqui são dadas e em azul vocês veem 2 parâmetros que eu vou assumir que eu não conheço. Então, além de estimar os estados desse sistema, eu quero estimar esses parâmetros 0,8, primeiro elemento, superior esquerdo, matriz φ, e 0,5, que é esse elemento aqui da matriz gama. Então, isso chama-se estimação conjunta estados e parâmetros. Como é que a gente aborda esse problema? Então, basicamente, nós tomamos o vetor de estado original, que é composto
de 3 valores e acrescentamos os parâmetros a serem estimados como se fossem estados. O fato deles serem supostos estados agora, então uma matriz expandida, aumentada, esse vetor aumentado tem que ser estimado ele todo. Então, se eu estimo o x1, x2, x3, também estimei o x4 e x5, pronto, são parâmetros, estão sendo estimados na forma de estados aumentados. Nessa representação aqui, as grandezas aumentadas estão indicadas por asterisco, e algumas outras questões interessantes aparecem aqui. Então, por exemplo, na etapa de propagação, nós não propagamos os estados aumentados, simplesmente utilizamos os valores anteriores. Eles não são diretamente afetados pela entrada, e o resto mais ou menos segue o formato do filtro de Kalman convencional. Então, vamos detalhar isso daqui. Então, as equações do modelo aparecem aqui, eu vou detalhá-las daqui a pouquinho, mas antes disso, lembrar vocês que no exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas matrizes conhecidas com essas matrizes Q e R, que são as matrizes de covariância das variáveis aleatórias associadas aos estados, associadas às saídas. Então, observa aqui que eu estou colocando 0, 0 para o caso dos estados aumentados. Isso será utilizado para gerar os dados. Então, é o conjunto de dados, ponto de partida do problema. Daqui a pouco, nós vamos ter que redefinir essas coisas como se eu não conhecesse esses detalhes e, a partir desses dados, tentar reconstruir estados e parâmetros. Tá? Então, para gerar dados, utilizamos essas matrizes com esses parâmetros, e com essas matrizes de covariância. Ok, vamos escrever as equações agora que descrevem os estados. Então, observe aqui, x1 no instante k mais 1 é dado por x1 de k, que multiplica esse primeiro parâmetro, só que esse parâmetro é o primeiro estado aumentado, que chamei de x4, então aparece aqui. Depois, menos 0,4x2, corresponde a esse, e mais 0,2x3 corresponde a esse, e eu não tenho efeito de entrada na equação de x1, e aqui temos acrescentado a variável aleatória. Da mesma maneira, o x2 de k mais 1 segue essa sequência aqui, então 0 vezes x de k mais x1, 0,3 vezes x2, menos 0,5 vezes x3, 0 vezes a primeira entrada, menos 0,6 vezes a segunda entrada e a sua respectiva variável aleatória. Então, a equação 2 foi. A equação 3, idem. A equação 3 agora utiliza o estado x5, que é um dos estados aumentados, que corresponde a um parâmetro que eu quero estimar, vezes a entrada 1, e o resto está mais ou menos como as demais equações. E chamo a atenção aqui para as últimas duas equações, em que temos que o x4 no instante k mais 1 será simplesmente o x4 no instante anterior, idem para o x5. Então, essa parte da propagação ela se dará de forma trivial. O modelo que usaremos para propagar vai até aqui, Então, as variáveis aleatórias não são utilizadas para propagar os estados. Então, como vocês viram, aqui eu repeti o modelo, essas relações mostram que há relações não lineares entre os estados, no caso aqui, produtos. Então, significa que as equações se tornaram não lineares e não mais é possível utilizar o filtro de Kalman convencional. Então, usaremos o filtro de Kalman estendido, cujas equações aparecem aqui. Então, a equação de propagação é um modelo não linear, agora indicado por esse F.
A menos disso, sem muitas novidades com respeito ao anterior, a equação, né, que dá a matriz de covariância, né, do vetor de estado a priori. Então, as duas primeiras equações são as equações de propagação, as últimas três são as equações de assimilação. O que aparece aqui? É isso que nós vamos precisar buscar agora. Aparecem essas matrizes, que são matrizes jacobianas. Matrizes jacobianas fazem o papel das matrizes φ, né, que era constante, mas agora, como uma delas já depende do próprio estado, então precisamos trabalhar num contexto um pouco diferente. Então, vamos calcular a matriz jacobiana. Essa primeira DF, as demais vão aparecer mais ou menos, são definidas da mesma maneira, eu não vou detalhar, tá? Então, DF, então aqui nós vamos lembrar como calcula a matriz jacobiana. Nós vamos pegar essa primeira equação e tomar a derivada dessa equação com respeito aos respectivos estados, x1, x2, x3, x4 e x5. Então, a derivada da primeira equação com respeito a x1, então vocês veem aqui, aparece assim, x4 de cá, com respeito a x2 é menos 0,4, com respeito a x3 é 0,2, com respeito a x4 é x1 e com respeito a x5 é 0. Nós não tomaremos as derivadas com respeito a essas variáveis aleatórias agora. Isso será reservado para o df de w. Segunda equação. A segunda, nós tomamos o lado direito da equação. A segunda equação, derivada em relação a x1 é 0, em relação a x2 é 0,3, em relação a x3 é menos 0,5, em relação a x4 e a x5 é 0. Eu já vou fechar aqui. A terceira equação, derivada em relação a x1, em relação a x2, em relação a x3, em relação a x4, 0, e em relação a x5 é o 1. A quarta equação, observa que só depende do próprio x4 e a quinta só depende do próprio x5, então aqui temos uma situação como essa e o resto tudo aqui zeros. Essa é a matriz jacobiana df em relação a x, que aparece aqui e aparece transposta aqui. Okay? O df em relação a w é alguma coisa semelhante, mas tomada somente em relação a essas variáveis. Como cada equação tem uma única variável delas, ela só aparece sozinha, sem multiplicar pelo x nem nada, então, basicamente, a equação df w é uma matriz identidade de dimensão 5. Okay? Então, temos agora também essa matriz. Essa matriz que continua sendo uma matriz de covariância dessas variáveis, mas atenção, agora nós não sabemos quais são, então nós vamos ter que ajustar isso aí de alguma maneira. Nós vamos fazer isso de forma muito básica, mas esse ajuste é um ajuste que faz diferença e é um dos grandes desafios da implementação do filtro de Kalman. Vamos prosseguir. Então, o que mais falta? Falta a matriz jacobiana com respeito ao H. Só que o H, a relação da saída é linear. Então, o próprio H é a matriz jacobiana. Então, se você quer se convencer disso, reescreva as equações de saída utilizando H, faça o procedimento que acabamos de fazer e vocês observarão que chegamos a essa equação. Aqui temos o H e aqui temos um bloco de 4 zeros correspondente aos dois estados aumentados. Então, DH também já está resolvido. Okay? O DH de x e o DH de v, a semelhança do que aconteceu na imagem anterior, é uma matriz de identidade, mas agora não são 5 estados, são 2 saídas, portanto, é uma matriz de identidade com dimensão 2. Para terminarmos esse algoritmo, o que falta? Falta, então, definir as matrizes de covariância das variáveis aleatórias. E aqui
nós vamos dar uma pequena simplificada na discussão. Nós vamos fazer o seguinte: a matriz Q, nós vamos utilizar os valores de covariância que foram usados para gerar os dados, né, que foi 0,2 para os 3 estados, só que agora eu tenho 2 estados a mais, né? Eu vou atribuir a eles uma matriz de, aliás, valores de covariância 10 vezes menor. Isso significa que o resultado dessa estimativa vai ser um pouco mais suave. Eu atribuo menor variância para esses 2 estados. Se eu aumentar esses valores, então os estados estimados terão um comportamento um pouco mais agitado, mas tipicamente a gente trabalha com a média. Então eu vou deixar indicado na descrição desse vídeo o link em que vocês podem pegar o código, o script MATLAB relacionado a esse vídeo, e vocês poderão reajustar esses valores e ver o efeito que cada um deles tem no desempenho do filtro. Okay? E a matriz de covariância da saída, né, eu estou utilizando exatamente aquilo que foi implementado para gerar os dados. Então existe um certo conhecimento a priori aqui que não teremos na prática. Okay? Bem, o que mais falta para começar a rodar esse algoritmo? Precisamos inicializar. Okay? Então, a inicialização, escolho como matriz de covariância inicial uma matriz diagonal com os valores 100 na diagonal. Vocês podem brincar, colocar 1000, ver que efeito tem, a diferença não é muito significativa. E isso aqui que é interessante, eu vou inicializar o vetor de estados de forma aleatória. Eu vou pegar 5 valores, né, de uma distribuição uniforme com valores entre 0 e 1. Então, de forma completamente aleatória. Então, os estados, para mim, assim, eu assumo ignorância total nesse caso, inclusive os 2 estados que correspondem aos parâmetros que eu quero estimar. Vamos terminar mostrando o resultado desse exercício computacional. O que eu mostro em cima são os estados x4 e x5 que correspondem aos parâmetros desconhecidos que estamos estimando. Eu não estou mostrando o x1, x2, x3, porque não tem nada de muito específico ali, a estimativa se dá de forma bastante boa, aliás. Então, observe, o valor original, ou seja, o valor utilizado para gerar os dados foi 0,8 nesse caso, e nesse caso foi 0,5. E os valores estimados estão indicados aqui em azul aqui dentro. Então, vocês observam o seguinte: tem algumas estimativas próximas e tem algumas estimativas que não estão lá muito próximas, como, por exemplo, aqui e aqui. Okay? O valor utilizado para gerar os dados está indicado por essa reta aqui. Então, você vê que mesmo o valor médio estimado está fora desse valor. Mas, curiosamente, né, mesmo com esses valores estimados, parecem estar meio fora, quando a gente olha para o resultado do filtro, ou seja, os valores estimados para as 2 saídas, y1 e y2, vemos o seguinte: observe, aqui você tem 2 traços. Tem o y1 efetivamente gerado e tem o y1 estimado via o filtro de Kalman estendido utilizando esses parâmetros. Okay? E quase não vemos as 2 curvas, está uma muito em cima da outra. O que está aqui em azul é o valor quadrático médio do erro, tá? Então, só para ter uma ideia quantitativa. Então, observe o seguinte: mesmo nos casos em que a estimativa não é lá muito boa comparado aos valores nominais dos parâmetros, o que a gente percebe é que o filtro achou uma combinação, né, valores para esses 2 parâmetros que combinados faz o papel do filtro, ou seja, o filtro consegue estimar razoavelmente bem as duas saídas. Como se trata de um caso não linear, quase que podemos pensar em termos de mínimos locais. Ele está no mínimo local, né, que não é o mínimo global, mas quebra bem o galho, né? E isso acontece nesses 3 casos e tantos outros que vocês poderão simular depois, né? Então, o importante é que, assim, temos um mecanismo em que nós podemos ignorar
alguns dos parâmetros das matrizes e mesmo assim rodar o filtro de calma. Um outro problema associado a esse por exemplo, queremos monitorar um sistema que tem um parâmetro, alguns poucos parâmetros que são muito fundamentais. E sabemos que esses parâmetros, por exemplo, se houver uma mudança rápida, brusca, repentina, isso pode indicar uma falha. Então, o filtro de calma estendido nesse contexto de estimação conjunta pode ser utilizado. Então, monitoramos, além dos estados, monitoramos este ou aquele parâmetro, e isso como um todo, né? Ou seja, é um único algoritmo estimando todas essas coisas. Os estados, efetivamente, do modelo utilizado, mais os estados aumentados que correspondem a parâmetros que a gente quer estimar. Bem, então, como mencionei, deixarei na descrição do vídeo o link para o script em que vocês terão essa implementação à disposição para brincarem, fazerem suas simulações, reajustarem o filtro com outro valor de Q, outro valor de R, outro valor de inicialização de P. Isso vocês começam a ter algum feeling das relações envolvidas nessas grandezas.